Vamos falar de rejeição? Vamos! Mas vamos falar de uma forma um pouco mais leve? Sim! Que naturalmente todo mundo acaba que é um pouco rejeitado na vida, assim, né? Em vários aspectos, às vezes profissionais, às vezes em amizades, às vezes, às vezes na família, às vezes nos relacionamentos afetivos, quase sempre, quase que a maioria das vezes em relacionamentos afetivos. E desde que eu soube da minha sorologia, muitas coisinhas aconteceram, assim. Eu sempre ficava numa dúvida em relação a esse ponto, assim, do em que momento contar. Porque quando a gente conhece alguém, a gente conta coisas, né? A gente conta o que gosta de fazer, o que gosta de ouvir, o que gosta de comer, qual o signo, enfim, tudo isso que a gente faz e que a gente fala quando a gente está conhecendo alguém. Só que aí entra essa questão da sorologia, e aí vem o lance de que momento dizer e como dizer. E se de fato eu devo dizer. Então, alguns pontos. Eu não tenho que dizer nada. Então, assim, uma pessoa que é soropositiva, ela não tem que dizer nada, ela não é obrigada a dizer nada, desde que ela não esteja colocando em risco a saúde de outra pessoa. Não que a pessoa que é soropositiva tem a obrigação de contar para a pessoa que ela vai se relacionar que ela é soropositiva. Não. E aí eu sempre colocava as coisas ruins nas situações, né? Já para pensar assim, vamos pensar no ruim pra gente se preparar, porque aí se o bom vier, se vier o bom é lucro, é vantagem. E aí as coisas ruins que eu pensava, bom, se eu disser num primeiro contato ali virtual, geralmente ali nos aplicativos, nas coisas ali que a gente usa, se eu disser ali naquele primeiro contato, antes desse primeiro encontro, aí a pessoa vai me bloquear, a pessoa vai sumir, a pessoa não vai mais falar comigo. Eu posso dizer então no primeiro encontro, sentado na mesa do boteco tomando uma cerveja. Mas aí a pessoa pode virar pra mim e falar assim: poxa, você poderia ter me dito antes e me poupado de ter vindo até aqui e ter, enfim, gastado com o metrô pra chegar até aqui e tal. Eu nem teria vindo, porque eu não quero, que eu já não ia querer se você tivesse me dito antes. Ou se você deixar pra contar depois que tiver algo, depois tiver rolado o primeiro beijo, ou até o sexo mesmo. Aí a pessoa pode te acusar e te apontar o dedo na cara e te falar: como assim? Você me colocou em risco, você não me avisou antes, você tinha que ter me dito antes e tudo mais. E aí eu pensei, eu preciso testar pra saber o que vai funcionar. Então eu comecei a fazer alguns testes, e aí para alguns eu dizia antes desse primeiro encontro, e aí em várias situações, várias vezes aconteceu da pessoa sumir mesmo, assim, a pessoa bloqueia, a pessoa desaparece e tudo mais. Fiz testes em dizer no primeiro encontro, na mesa do bar, assim, tomando uma breja e tal. E aí a pessoa, o telefone tocava, a pessoa tinha que ir embora, a pessoa, o clima mudava completamente, ficava um silêncio bem horroroso. E eu pensei, e aí eu fiz também uns testes em dizer depois que me relacionei. E aí rolou esse lancezinho aí de acusar, de falar, você deveria estar. Isso na real, acho que foi uma vez só que aconteceu. Por quê? Porque eu não conseguia me relacionar com as pessoas sem dizer. Quando essas coisas aconteciam, isso machucava muito, assim, né? Me fazia ficar com uma... Shimu, pode sair daí. O que você que tá cheirando ali? Tá passando fome? Eu vou te expor, ó. Vou te expor. Fica fazendo gracinha? Então, quando isso acontecia, isso me machucava demais. Me fazia sempre ficar com esse sentimento o sentimento de solidão. O sentimento de rejeição. Uma impressão de que talvez eu ficaria sozinho pro resto da minha vida, justamente por essa condição, por essa nova condição. E isso me machucava demais. E aí quando aconteceu o contrário, porque aconteceu muitas vezes o contrário também, das pessoas
de quando eu dizia antes do primeiro encontro, a pessoa falar poxa, agora que eu quero mesmo te conhecer, poxa, que legal você ter me dito isso mostra honestidade e tal. Ou no primeiro encontro, na mesa do bar, assim, a pessoa falar, segurar na mão e falar, tipo... poxa, obrigado por ter dito isso, e eu não tenho problema algum com isso e tal, só você me explicar como funciona. E aí quando acontecia esse lado bom da coisa, eu me sabotava. Eu pensava, não é possível. Não é possível que essa pessoa tá mostrando interesse por mim depois de eu ter dito isso. Não é possível. Então olha como essas coisas são enraizadas na gente mesmo, né? Esse estigma, esse preconceito, essa coisa toda que existe em relação ao HIV é muito enraizado ao ponto de fazer a pessoa, no caso eu, que sou soro positivo, achar que não era merecedor da atenção e do interesse de alguém só pelo fato de eu ser soro positivo, de eu ter dito. Hoje em dia isso já está muito mais tranquilo. Hoje em dia já consigo ver por um outro lado, ver com outros olhos. Então, isso não significa que hoje em dia isso não existe mais. Isso continua existindo. O preconceito continua existindo. O estigma continua existindo. E é muito louco, porque quando eu falo com alguém e a pessoa diz... Não, prefiro não me relacionar com você, porque é arriscado, né? É muito arriscado, tenho um pouco de medo. E aí eu me pergunto, né? E agora faço essa pergunta. É mais seguro o quê? Você se relacionar com alguém que você sabe a sorologia e que de repente é soro positivo e que se cuida e que vai cuidar dali daquela relação, vai cuidar para que aquilo seja seguro e tudo mais, ou você se relacionar com as pessoas que você se relaciona e que você não sabe a sorologia, que você não sabe nada da vida da pessoa. Então, quantas vezes você que está assistindo, quantas vezes a gente sai para uma festa e conhece alguém, pega a pessoa e troca beijos e carícias e tudo, e muitas vezes acaba rolando um sexo na primeira noite e tudo mais, e ninguém fala de sorologia de ninguém pergunta nada pra ninguém e tá tudo valendo. Vamos aqui, a gente se previne aqui e tal. Só que, se previne ali, mas a gente sabe que ainda assim existem riscos e tal. Não só do HIV, mas de diversas outras ISTs, né? O questionamento sempre é esse. Então, de fato, o que é mais seguro? Não estou dizendo que a gente tem que sair por aí escolhendo pessoas que são soropositivas, porque vai ser muito mais seguro estar com elas. O que eu estou dizendo é que não tem nada de inseguro você se relacionar com alguém que chega até você e fala da sorologia dela de uma forma honesta, de uma forma aberta, para te mostrar, olha, eu tô te dizendo isso, quero compartilhar isso com você, para que a gente, se a gente for seguir com isso, para que a gente cuide disso, para que a gente possa nos cuidar e cuidar dessa relação e cuidar para que isso seja legal, seja bacana, seja seguro para os dois. Porque também é bom lembrar que não é uma insegurança só para a pessoa que não é soropositivo, não, mas é uma insegurança também para a pessoa que é soropositivo, porque a outra pode ter várias outras coisinhas que pode atrapalhar todo o processo aqui da pessoa que é soropositiva. Então é bem complexo isso. É legal a gente falar abertamente disso, é legal as pessoas entenderem, saberem que sim, existe uma solidão, que sim, existe uma rejeição, que sim, existe muito preconceito ainda. Então, por isso que é necessário a gente falar sobre tudo isso abertamente. Não estou dizendo que as pessoas que são soropositivos devem falar algo, como eu já disse antes. Não é que devem falar nada. E não estou dizendo que o falar sobre isso é algo exclusivo para quem é soropositivo. Todas as pessoas precisam falar sobre isso. Todas as pessoas que se relacionam, as pessoas que transam, as pessoas que têm uma vida sexual, precisam falar sobre isso. Precisam fazer os seus exames, precisam se testar, precisam falar abertamente sobre isso. E aí depois, quando eu comecei a parar de me sabotar e comecei a entender que sim, que era possível eu me relacionar, foi a partir do momento em que eu comecei a ter algumas relações mais longas e duradouras e tal. E a última, que foi um casamento, a gente morou junto por um ano,
ela, apesar da forma que acabou, de não ter sido nada legal e tudo mais, eu tirei muita coisa boa dali. E essa foi uma das coisas, me mostrou que sim, que é possível eu me relacionar, que sim, é possível eu construir relações, eu me casar, eu morar com alguém, eu ter uma relação com alguém que seja soro discordante. Então eu descobri que é possível sim ser feliz e que não vou passar o resto da minha vida sozinho e solitário. E depois disso, depois que eu consegui me abrir para isso, e cada vez mais eu sinto isso, que apesar do preconceito ainda existir, apesar do estigma, apesar de tudo isso ainda que existe de ruim, eu tô cada dia cada vez mais leve em relação a isso. E depois que eu tornei isso público, mais ainda. Então agora eu consigo falar mais abertamente ainda sobre isso. E cada vez me incomoda menos e me atinge menos essa rejeição. Então isso serve até como uma peneira mesmo, pra gente entender quem são essas pessoas que estão chegando e entender com quem de fato eu quero me relacionar. Porque não pode ser qualquer um, né, gente? Isso não só pelo fato de ser soro positivo, não, mas a gente não pode aceitar qualquer um na nossa vida, né? Aceitar qualquer pessoa. E assim, eu também não julgo essas pessoas pela ignorância delas, né? Então, como é pra alguém receber essa notícia, como ela vai absorver essa notícia, essa informação, como ela vai lidar com isso. E eu sei que é meio clichê falar isso também, mas a partir do momento que a gente tá bem seguro com a gente mesmo, entendendo que a nossa felicidade não pode estar pautada na aceitação e na aprovação do outro, isso também fica muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Então, se você está assistindo esse vídeo aí, está passando por alguma situação de rejeição, se sentindo aí rejeitado, se sentindo numa solidão profunda aí, e achando que nunca vai ter alguém na vida e que pelo fato de ser soro positivo ou por qualquer outro fato, não, isso não é real. E que quando a gente muda e vira essa chavinha na nossa cabeça, tudo à nossa volta muda, todo o externo muda também. E a gente começa a entender que somos sim merecedores de afeto, somos sim merecedores de atenção, de carinho, de beijo, de sexo, de tudo isso. Todo mundo tem direito. Todo mundo. Então deixa aí nos comentários se você já passou por alguma situação assim de rejeição, se você está passando por algo assim. Vamos tentar nos ajudar. Deixa aí, conta aí a sua história. Vai ser um prazer poder ler e conhecer um pouquinho mais de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, também de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você ama, com todo mundo. E até o próximo vídeo. Aquela beija. Tchau! Porque as pessoas não perguntam, ninguém sai por aí perguntando a astrologia dos outros. Aí se as pessoas não perguntam e algumas pessoas não dizem, e às vezes não diz até porque nem sabe. Aí não diz porque não sabe, quer dizer, ai que bagunça. Aí tá todo mundo se colocando em risco. Aí tá todo mundo... Ai, difícil, viu? Complicado. As pessoas precisavam ser mais honestas e sinceras. Ou se não vai ser honesto e sincero, mas serem mais cuidadosas, né? Cuidar um dos outros, cuidar de si. Ai, muito assunto. Muito assunto.